O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Três notícias abrindo o mês de dezembro, todas do dia 1º. Soldado norte-coreano foge para o sul em meio a conversas para a nova cúpula. O Donald Trump, recentemente, na pós-G20, disse que espera se encontrar novamente logo com o seu amigo Kim Jong-un. Além disso, nós temos as conversas para talvez o Kim Jong-un visitar a Coreia do Sul ainda em 2018, talvez ali no comecinho de 2019, não sei, um Réveillon juntos, não sei, quem sabe um Réveillon ali em Seul, seria a primeira visita de um líder do Norte ao Sul, mas no meio dessas conversas, no meio dessas expectativas, nós tivemos mais um soldado norte-coreano desertor que cruzou as linhas e foi escoltado por soldados sul-coreanos e foi levado ali a ser examinado, interrogado, investigado. E semana passada, durante a abertura da estrada, nós temos essa retomada das linhas de comunicação entre as duas Coreias. A gente sempre comenta isso daqui. Modéstia à parte, eu me sinto muito confortável para dizer que depois desse tempo todo, a cobertura do Xadrez Herbal sobre o tema da Península Coreana foi a melhor na imprensa brasileira. E nós tivemos, inclusive, encontro entre militares na fronteira, que foi o primeiro desse tipo, sem as lideranças principais do país junto, Então isso acabou sendo inclusive ali um teste de fogo, porque você vai ter ali oficiais de menor graduação, vai ter praças, todos eles ali em contato na zona desmilitarizada, ou seja, pode ocorrer ali alguma situação de tensão, mas aparentemente foi tudo tranquilo. Também no Extremo Oriente nós tivemos um acidente aéreo, um avião dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, um caça F-18, ele se chocou durante uma operação de reabastecimento com um KC-130, a versão do Hércules, que serve para reabastecimento. Ambas as aeronaves caíram no mar. E os fuzileiros dos Estados Unidos começaram, isso foi na quarta-feira, dia 5, já começaram operações de busca e de resgate. Também ali na região do Pacífico, nós tivemos um terremoto na Nova Caledônia, de magnitude 7,6. Também atingiu a gloriosa República de Vanuatu, o terremoto, e teve alerta de tsunami com pessoas das áreas litorâneas da Nova Caledônia sendo evacuadas para o interior da ilha principal. Então, o terremoto ele foi raso, para esses padrões, ele foi 10 quilômetros de profundidade a cerca de 155 quilômetros de distância do arquipélago da Nova Caledônia. E, finalmente, o Duterte soltou duas essa semana. Uma delas, ele teria feito ali uma brincadeira, uma piada, dizendo que ele precisa usar maconha para ficar acordado, que ele fuma maconha ali para relaxar e tudo mais, mas ele teria dito isso em tom de ironia justamente sobre a questão da guerra às drogas, mas vai saber, E a outra foi que ele disse que os bispos só servem para criticar, não servem para nada e deviam ser mortos. E aí o seu porta-voz veio e disse que isso não devia ser tomado como literal. Porém, quero ver se aparecer aí algum bispo morto nas Filipinas. Lembrando que as Filipinas é um dos países mais católicos do mundo, uma das heranças do século de dominação espanhola. Justamente dos reis católicos. Lembrando, Filipinas é ilhas do rei Filipe. Pois é. E Filipe com I, que é o termo correto. Não é Filipinas. Metis condena a Rússia por violações de tratado e interferência nas eleições. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, o general Jim Mattis, ele
falou no sábado, num fórum de defesa, numa conferência de defesa na Califórnia, enquanto o Trump estava no G20, e ele disse que a Rússia tem violado todos os acordos internacionais que fez com a Ucrânia, que a Rússia interferiu nas eleições dos Estados Unidos de midterm, não as do Trump. Ele falou que tentou interferir. Ele falou muck around, que é tipo, tentou bisbilhotar, tentou ali aprontar durante as eleições de midterm, ou seja, as mais recentes, e também viola o Tratado de Forças Nucleares Intermediárias. Lembrando que essa questão dos Estados Unidos acusarem a Rússia de violar o Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermediário, a gente já explicou aqui, embora é uma acusação que tenha alguma substância, os Estados Unidos e a Rússia, eles estão mais ou menos no mesmo pé, entendeu? Se um faz alguma violação, alguma aparente violação, normalmente as violações são usar os equipamentos de duplo propósito, né? Então o que acontece? Eu elaboro um míssil que não viola o acordo, porém eu posso rapidamente convertê-lo para uma especificidade que viola o acordo. Normalmente é isso que acontece, tá? Os Estados Unidos acusarem a Rússia disso é mais uma justificativa para eventualmente saírem do tratado. Porque os Estados Unidos saírem do tratado, na verdade, é mirando na China. Já que a China não está presa, amarrada por esse mesmo tratado. Então a China consegue desenvolver armas de alcance intermediário e os Estados Unidos não pode por conta do seu tratado com a Rússia. E os Estados Unidos querem desenvolver esse tipo de equipamento para colocar nas suas bases justamente ali no Pacífico, né, mais perto da China, como por exemplo Guam. Tá? Então, assim, na verdade é só uma justificativa porque o alvo dessa saída do tratado não é a Rússia, é a China. Então, acho que é importante fazer esse lembrete, né? E mostra também que muitas vezes um acordo desse tipo, um acordo de controle de armamentos, se ele não for multilateral, muitas vezes ele pode ter uma efetividade menor. Ainda passando aqui rapidinho nos Estados Unidos, tivemos a morte, né, aos 94 anos, do ex-presidente George Bush pai, né, que foi presidente dos Estados Unidos entre 89 e 93. Ele foi um presidente, né, cujo governo ali foi marcado pela principal mudança geopolítica no mundo, o fim da Guerra Fria. E, assim, por conta dele ter lidado com o fim da Guerra Fria, teve gente pintando ele de santo, mas é sempre importante a gente lembrar aqui que ele não era nenhum santo. E cabe lembrar, né, que ele foi diretor da CIA em 76, né, no governo de Gerald Ford, né, que acabou substituindo, né, o Nixon por conta do escândalo do Watergate e o impeachment. E foi um dos períodos de maior repressão aqui na América Latina, ainda no contexto da Operação Condor, tanto é que o governo seguinte, né, do democrata Jimmy Carter, tentou mudar essa imagem da intervenção norte-americana ao sul do Rio Grande, né? E já como vice-presidente do Ronald Reagan, teve outro episódio emblemático. Né? Ele conduzia muito da questão da chamada guerra às drogas na América Latina, porém, como a gente já apontou aqui várias vezes, isso aqui não é teoria da conspiração, não é esquerdismo, isso aqui é muito bem documentado. A CIA usava cocaína como moeda. Tá? Então, assim, um dos grandes comerciantes de cocaína nos anos 1980 era o governo dos Estados Unidos. Pois é. Tá? Isso não é ironia nem nada. E em conluio com alguns ditadores da região, sobretudo Noriega, do qual o Bush pai tinha uma amizade de longa data. Curiosamente, ele foi o responsável também por derrocá-lo, mas amigos, negócio à parte. Exatamente, quando o Noriega se tornou ali... um incômodo. Quis criar muita asa, né? Mais ou menos isso. Mas, assim, tem uma coisa interessante que deve ser colocada sobre o Bush pai, né? Aqui nós fizemos algumas críticas ao seu governo no aspecto externo, mas sobre a morte do Bush pai, na verdade, que mostra uma questão que é muito diferente ainda
né, de países que são democracias em consolidação, como o Brasil, em relação aos Estados Unidos, que foi um comportamento assim bipartidário em relação a ele. Né? Todo mundo tratou ali a morte de um ex-presidente aos 94 anos de idade e tudo mais com o devido respeito. Né? Ninguém virou e falou assim, não, tem que matar o cara porque ele é do outro partido, ou tomara que ele morra porque é do outro partido, alguma coisa assim. Tanto que tivemos, né, uma torta de climão, já que o Donald Trump esteve presente como atual presidente, e os outros ex-presidentes vivos também estavam presentes. Né? O Bush filho, né? Até como filho, né, do falecido, mas também o Bill Clinton e o Barack Obama. O Jimmy Carter estava presente? O Jimmy Carter também estava, né? Você lembrou disso agora. E o Donald Trump não cumprimentou o casal Clinton. Nem o ex-presidente Bill Clinton, nem a Hillary Clinton, ex-senadora, ex-secretária de Estado e derrotada por ele nas eleições. E mesmo quando ele foi cumprimentar o Obama, foi meio que aquela coisa do tipo... Pô, e aí, Obama? Trump, olha só, você, legal, tchau. Né? Então... Bem pro forma. Rolou ali um constrangimento ali, né, nessa relação ali. Também em relação aos Estados Unidos, o procurador especial Robert Mueller recomendou que o Michael Flynn, ex-conselheiro de segurança nacional do Donald Trump, não seja sentenciado à prisão após ajuda substancial das investigações em curso, ou seja, né, abriu o bico, cantou tudo que tinha que cantar. E, além disso, o Donald Trump apontou a porta-voz do Departamento de Estado, a Heather Nauert, como a nova embaixadora dos Estados Unidos na ONU, né, em substituição a Nikki Haley, que anunciou mês retrasado já, né? Porque a gente já está em dezembro, mês retrasado, que sairia do cargo, e também apontou o William Barr com 2 R's, como o novo procurador-geral do país, tá? E, finalmente, aqui um abraço para o menino Danny Best, de 9 anos de idade, que colaborou ali para mudar uma lei que remetia ao início do século XX, em Severance, Colorado, e a cidade voltou a autorizar guerra de bola de neve, tá? Fazia 100 anos... Na sua cara! ...que essa cidade de pessoas chatas não faziam guerra de bola de neve. Qual é o estado? Colorado. Justo no Colorado? Colorado, um estado liberal... South Park, gente. Um estado progressista e um estado que neva muito. Neva até no verão no Colorado, eu tenho a impressão. Né? Então, tá aí, agora tem guerra de bola de neve de novo. Bem, imagina um episódio com o Eric Cartman despejando toda a sua raiva. Ele vai cobrir o Kennedy. A escola inteira de bola de neve, alguma coisa assim. Bem, já que citamos a guerra às drogas, né? López Obrador toma posse e promete transformação profunda e radical no México. Isso, a gente comentou no programa anterior, né, de que o G20 tinha que estipular ali o seu documento final antes do evento acabar, para o Peña Neto poder assinar. O Obrador tomou posse, né, no dia 1º. Assim como o acordo do USMCA. É uma música do Village People. Pensa no Village People. Que viralizou um vídeo aí do Donald Trump assinando o campo dos demais dignatários. Isso, tá nas notícias do G20, mas assim... Aqui é um podcast, assistam o vídeo. A gente não vai conseguir transmitir, né, a graça do vídeo. Não, assim, a expressão do Trudeau, a expressão corporal do Trudeau diz tudo. E o Obrador, no seu discurso de posse, de agradecimento, disse: pode soar pretensioso ou exagerado, mas hoje não inicia somente um governo. Hoje começa uma mudança de regime político. A partir de agora, começa uma transformação política ordenada, mas ao mesmo tempo profunda e radical, porque se acabará com a corrupção e a impunidade que impedem o renascimento do México. Ele prometeu um crescimento anual de 4%, que o México não vai gastar mais do que arrecada e que a independência do Banco Central mexicano será assegurada.
Ele disse que os recursos para programas sociais e investimentos virão do combate à corrupção e das medidas contra a redução de salários do funcionalismo público e da venda de ativos do governo, né, como o avião presidencial, que a gente já tinha comentado, e imagens viralizaram aí, né, tem até gente que colocou de zoeira no eBay. Então, quem quiser comprar aí o avião do México... Ele também não vai morar no Palácio Presidencial, né? Isso. Austeridade na própria carne. É que essa questão do Palácio, eu sempre... Aqui no Brasil nós tínhamos um candidato que tinha um discurso, né, parecido em relação ao Palácio, o João Amoedo. E aqui eu não estou falando para criticar o João Amoedo ou o novo, mas tem uma questão que é importante ter em vista, que é... não apenas a questão cerimonial, mas também uma questão de segurança. Não dá para o presidente do país viver na casa dele normal. Normal, entre aspas. Não, e cabe lembrar a experiência tragicômica do Fernando Collor na casa da Dinda também. Né? Sim. E tem outra coisa. Vamos supor que um presidente eleito em algum país, qualquer país, tá? Aqui é um exemplo hipotético. Ele mora num prédio, num edifício. Tá? Desde um apartamento normal até ele, sei lá, mora na cobertura. O Ronaldo Fenômeno é eleito presidente do Brasil. Né? Ele que mora numa cobertura aqui nos Jardins. Né? Imagina a vida dos outros moradores do prédio. Como vai ficar? Entendeu? Os caras vão ter que ser revistados toda vez que forem na padaria. Entendeu? Então, assim, é complicado também por isso. Então, tem uma outra questão aí que é bom a gente sempre manter de olho. E, repito, isso aqui não é uma crítica nem ao Obrador, nem ao Amoedo, nem a ninguém, tá? Mas, de fato, como você disse, não vai morar no Palácio. E, pela primeira vez, o Palácio de Los Pinos, que é a residência oficial presidencial desde 1934, foi aberta ao público. Né, logo no dia da posse, a ideia é transformar o palácio numa espécie ali de museu, de espaço cultural, né, com 56 mil metros quadrados, né? Como ocorre no Palácio de la Moneda, por exemplo. Sim. No Chile. Tem um outro palácio famoso que dá para visitar, mas que também é residência, mas que você pode visitar alguns períodos ali do ano. Então, também foi aberto ali a visitação. Um dos primeiros atos do Obrador foi criar uma comissão de investigação para os desaparecidos em Ayotzinapa. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos soltou um dado essa semana também sobre o México, falando que atualmente são mais de 37 mil desaparecidos no país, sendo que foram menos de 30 sentenças a nível nacional pelo delito de desaparição forçada. E, então, ele determinou... Desaparecimento forçado, né? Eu estava traduzindo do espanhol. É que nem quando você falou presunta, e parece a mulher do presunto, mas na verdade era presumida. E ele criou esse órgão e também anunciou que vai criar ali uma espécie de força nacional, que a gente tinha até comentado aqui em alguns programas, mas ele já assinou, né, a ordem executiva, que vai ser formada por 35 mil policiais militares e federais e também integrantes da Marinha Mexicana, que vão fazer um trabalho integrado no diagnóstico dos crimes mais comuns e também para melhoria da segurança pública. E, finalmente, outra proposta do Obrador, ele enviou ao Senado na terça-feira, dia 4, um projeto de lei que retira a ideia de imunidade e de foro privilegiado do cargo de presidente, tá? Então, assim, ele está colocando ali que, mesmo no seu cargo, ele pode eventualmente ser julgado, deve ser investigado, enfim. E também defendeu, né, a redução do salário dos funcionários, porque, assim, no México, olha só, a gente está falando do México, tá, gente? A lei constitucional determina que o teto do funcionalismo público é o salário do presidente da República, tá? Cujo salário é cerca de 108 mil pesos, que jogando no XZ aqui vai dar uns 20 mil reais. E aí, nós temos no México algumas artimanhas para membros do Legislativo e do Judiciário receberem acima desse teto, né? Como
auxílios, incentivos, né, bonificações no México, tá? Estamos falando do México, onde funcionários do judiciário, por exemplo, recebem acima do teto determinado pela lei, tá? E ele disse que quer acabar isso e perseguir isso, porque tem juízes no México ganhando até 600 mil pesos por mês, o que dá, né, 6 vezes o salário do presidente, então vai dar aí quase 120 pau, né? Na verdade vai dar uns 112, 114, né? Depende aí do site que você jogar o número, tá? Então ele também comentou aí sobre essa mudança. Já na segunda-feira, dia 3 de dezembro, o presidente da Nigéria veio a público dizer que não morreu e nem é um impostor. É o famoso morreu, mas passa bem. Mas tem uma questão importante, meu caro Matias. Né, como diria Rogerinho do Ingá, né, tem uma questão aqui. Se você fosse um impostor, você diria que não é um impostor. Então a gente recado pro Paul McCartney. Exatamente, a gente não tem como saber se o atual Muhammad Buhari é o Muhammadu Buhari, é ele ou é um impostor. Assim como o Paul McCartney, que você lembrou, talvez o caso aí de Doppelganger é mais famoso, né? Porque o cara tá aí há décadas e canta igual. Pois é. O sósia do Paul McCartney, que morreu lá atrás, canta igual. Isso que é o mais impressionante. As evidências estão nas capas dos discos. Estão nas capas. E se você botar o disco ao contrário, né? E se você botar o disco da Xuxa ao contrário, tem Satanás. Mas agora assim, tentando falar sério, né? Depois dessa manchete. Domingão, o Buhari, ele passou um período em Londres, tá? Ele passou 2 meses em Londres, fazendo um tratamento de saúde, tá? Não se sabe o que aflige o presidente da Nigéria, qual é a doença, o que é. O fato é, ele ficou 2 meses meio sumido, né, com poucas notícias sobre a saúde dele. E aí no domingão, ele fez o primeiro pronunciamento público durante muito tempo, e ele disse: "Este é o meu verdadeiro eu, garanto a vocês. Muitas pessoas torceram para que eu morresse durante minha doença. Eu continuo forte." Só que aí eu vou repetir. Se ele fosse um impostor, era exatamente isso que ele diria. Então não tem como saber. Lembrando que a gente noticiou, acho que 2 semanas atrás, que o Ali Bongo, né, o presidente, ditador do Gabão, não aparece publicamente faz um tempo também. Então fica de olho aí quando ele aparecer. E assim, juntem as peças, tá? A China é a maior investidora na África e aquele cientista chinês fez bebê geneticamente modificado. A China está clonando os presidentes africanos. Pois é. Chegamos à conclusão, com fortes evidências científicas, tá? Com um pouco de teoria da conspiração? Sim. Jamais. Um abraço para todos os nossos ouvintes no governo chinês, tá? Por favor, não nos clonem. E também na África, a Diane Hiwugara, uma crítica oposicionista do atual governo de Ruanda, ela foi inocentada pelos crimes de incitar insurreição e forjar documentos. Ela ficou 1 ano presa. Nesse período, ela não pôde concorrer à presidência, às eleições presidenciais de Ruanda contra o Paul Kagame, né, que é o líder de Ruanda desde a década de 1990, basicamente, né? Então, ela, essa semana, foi inocentada de incitar a revolução, né, e de falsificar documentos. Bem, Felipe, deixo a pergunta para os nossos ouvintes versados em hebraico de como se fala pega fogo cabaré nessa língua. Um abraço aí para o Felipe Altschuler, que inclusive já participou aqui do programa, ele deve saber responder. Ele certamente sabe, porque ele é um rapaz poliglotíssimo. Pois é. E torcedor do América. Olha aí, do América do Rio. Do América do Rio. Notícia da última quarta-feira, dia 5.
presidente russo promete apoio a Maduro e critica ações de caráter terrorista contra o país. Dessa vez não foi o Putin que foi à Venezuela. Foi o outro. O Maduro que foi a Moscou, tá? Foi ali trocar uma ideia, pegar um trocado. E aí o Putin disse que a Venezuela está sofrendo aí essas ações terroristas, que apoia seus esforços para conseguir paz social e ações visando harmonizar as relações com a oposição. E também foram anunciados investimentos russos na indústria do petróleo venezuelana, né? Lembrando que a Rússia manja das indústrias do petróleo, a Venezuela é o país que tem mais petróleo no mundo, tá? As maiores reservas confirmadas, e também na área de mineração, vão ser aí 6 bilhões de doletas. E detalhe, eu falei de doletas, né, de dólares, porque ajuda a gente a ter noção, mas o Maduro anunciou que as relações comerciais entre os dois países, incluindo aí a venda de petróleo, será feita nas moedas nacionais. O petro? Não, então, a venda do petróleo, a partir do ano que vem, a Venezuela vai vender em petro, que é a criptomoeda. Mas a Rússia vai poder investir rublos na Venezuela, né, a sua moeda doméstica, para fugirem do dólar e das sanções internacionais. Né? Então, lembrando que ambos os países estão aí fortalecendo muito a retomada do uso do ouro, né? Então, estamos aí Guerra Fria volume 2, né? Estamos aí, e uma guerra civil na Venezuela provavelmente vai se tornar uma guerra de proxies, né? Fica aí o recado. Também, na última quarta-feira e nesta região do globo, a vice-presidente equatoriana renunciou após denúncia de corrupção. Felipe, temos aqui um caso do Estado Plurinacional do Odebrechtquistão. A Maria Alejandra Vicunha, ela era deputada federal entre 2011 e 2013 e ela foi denunciada por cobrança ilegal de doações por um ex-assessor, via um ex-assessor. Tá? De acordo com ele, o Angel Saguibay, a vice-presidente cobrou dele depósitos regulares e uma conta pessoal dela, supostamente como contribuição obrigatória ao partido ABA e como condição para que ele ficasse no cargo. Então, basicamente, ela estava cobrando o dízimo do próprio assessor. Ela está falando, se você quer ficar aí no carguinho, você tem que pagar a comissão do partido. Inclusive, a comissão do partido é para minha conta. Tá? Também em relação ao Equador, o governo do país disse ter negociado um acordo com o Reino Unido para que o Julian Assange deixar a embaixada equatoriana em Londres, né, onde ele está há 6 anos, e Moreno disse que o Reino Unido deu garantias suficientes de que Assange não será extraditado aos Estados Unidos. Ele disse que foram meses de negociações secretas entre Londres e Quito e finalmente chegaram num acordo, tá? Ainda, né, não temos aí qual vai ser o plano, né, o que vai acontecer. O que temos é o presidente equatoriano, Lenín Moreno, dizendo que ele não gosta da presença do Assange na embaixada equatoriana, mas o governo é respeitoso dos seus direitos humanos e com esse respeito em mente, nós temos noção de que ele não deve ficar encarcerado numa embaixada por 6 anos, mas não iremos expulsá-lo, né, até ter, né, aí o acordo que foi anunciado, embora os termos do acordo não tenham sido anunciados. E falando em asilo, você falou em Odebrechtquistão, o Uruguai negou asilo para o ex-presidente peruano, Alan Garcia, né, que foi investigado, indiciado por ter envolvimento com a Odebrecht. Ele se refugiou, né, na embaixada uruguaia, pediu asilo e o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, negou, dizendo que a sua investigação não constitui perseguição política, mas sim imputações relacionadas a fatos econômicos e administrativos durante suas gestões. Tá? Então, consequentemente, o embaixador do Uruguai foi instruído a convidar Alan Garcia que se retirasse de nossa representação diplomática. Então, tá aí o Uruguai dizendo: se vira amigão da Odebrecht. E o momento que todos esperavam: Cuba lança internet para celulares.
essa manchete era a manchete original da Reuters. Quem estiver duvidando pode ir no meu Twitter, porque eu obviamente dei retweet nessa grande manchete de Cuba lança internet para celulares. E aí, acho que por, sei lá, pressão dos trocadilhos, trocaram no site da Reuters para Cuba anuncia internet para celulares. Então fica aqui a denúncia, tá, contra o pessoal da Reuters que tirou essa grande manchete do ar. Tá? O fato é, a partir dessa quinta-feira, última quinta-feira, os cubanos poderão acessar a internet em seus celulares, tá? Via ali redes, né? Sei lá, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, não sei quantos G costuma ser, vão ser pacotes, tá, válidos por determinados dias, com determinados megas, por valores, enfim. Embora o custo ainda estará caro, tá? Né? Muitas pessoas ainda dependerão dos pontos de Wi-Fi, né? que são fornecidos pelo governo, tá? Em cybercafés e pontos de Wi-Fi, como em praças, esse tipo de coisa. Tá? Mas, enfim, agora, né, mais uma novidade e que forneceu essa manchete gloriosa, né, para o nosso programa. E também, em relação à nossa América Latina, o TSE da Bolívia liberou o Evo para disputar as primárias das eleições presidenciais de 2019. Foi o tema, inclusive, da minha mais recente coluna na Gazeta do Povo. Tá? Inclusive, aqui um pedido, não é um pedido, mas assim, um aviso aos nossos ouvintes. Leiam a minha penúltima coluna na Gazeta do Povo sobre Hungria e Polônia, está lá fixada no perfil do Twitter do Xadrez Herbal. Eu achei que ficou um texto bastante interessante, cutucando um assunto, né, um assunto em voga por aí. E no caso da Bolívia, lembrando, né, o povo boliviano rejeitou em referendo que o Evo Morales pudesse disputar um novo mandato, que vai ser o terceiro pela atual Constituição, o quarto no geral, mas mesmo assim a Suprema Corte deu autorização e o TSE confirmou. E 7 chapas serão adversários a ele, né? Continuando esse filme, né, de você ter um cara disputando eleições, né, disputando reeleição, muitas vezes uma liderança mais à esquerda, e a oposição vai se pulverizar, e aí no final dos contos o Evo Morales vai chegar no segundo turno, pode ganhar, e aí vão dizer que, meu Deus, o que fizemos de errado? O que fizeram de errado é que não conseguem nem fazer uma frente única, tá? Então tá aí. E também, Felipe, morreu hoje, né, o ex-presidente colombiano, o Belisário Betancur, que ficou conhecido mundialmente justamente por abrir mão de sediar a Copa do Mundo, né? Justamente pelos valores envolvidos aí. A Colômbia passava por uma crise econômica na época, e daí dizem até que os cartéis ajudaram a remediar essa situação, enfim. Mas o Belisário Betancur morreu hoje aos 95 anos. Essa notícia eu fiquei sabendo através dos compas do impedimento lá pelo Twitter. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. A aliada de Merkel será sua sucessora como líder da CDU. A Merkel hoje conduziu a última convenção do partido, né, da União Democrata Cristã, como líder do partido, né? Lembrando, ela anunciou que vai se retirar como líder do partido e vai cumprir o seu último mandato, né, na vida pública. E num sinal aí já de uma transição interessante, ela fez a sucessora, né? A Annegret Kramp-Karrenbauer, tá? Que é conhecida pela sigla AKK. Só que ela vira tipo AKK, né? Entendeu? AKK. Kaká. Entendeu, Didi? Como se fosse Carolina, mas não, é Annegret Kramp-Karrenbauer, só que ela é conhecida pela sigla AKK, então tá aí uma sigla, né, AKK. E ela eleita agora... Garantia de boas risadas, não? Como a líder, né, agora do partido, né, da União Democrata Cristã, aliada da Merkel, né, e a Merkel, teoricamente, vai cumprir o seu mandato até 2021.
tá? O congresso foi em Hamburgo, só que a vitória não foi tão larga assim, foi 517 votos a 482. O outro candidato era o Friedrich Merz, que é um advogado que ele já tem um perfil mais conservador, e inclusive ele já foi opositor interno da Merkel pela liderança do partido da CDU. Tá? A eleição foi para um segundo turno, tá? No primeiro turno, além da Kaká e do Merz, ficou em terceiro lugar o atual ministro da Saúde, o Jens Spahn, que ficou com 157 votos. Ele que se chama Spahn, tem aí esse nome, que não é um nome que combina com a era da internet.